E olha, é o seguinte, já estão definidos os jogos da semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. Aqui estão os jogos. Guarani enfrenta o Ibrachina, sábado, 10 da manhã, são 2 jogos, né? Mata-mata. E o primeiro jogo é lá no estádio Telmo de Almeida, em Cosmópolis. E depois o jogo da volta. Guarani enfrenta o Ibrachina, sábado, dia 15, 11 da manhã, lá na Arena Ibrachina. É um gramado sintético. E nós estamos recebendo hoje o Luiz Estrada. Ele é técnico do Sub-17 e vai conversar conosco para falar dessa campanha extraordinária, independentemente daquilo que vai acontecer. Mas até aqui o Guarani já fez história recente no Sub-17. Ô Estrada, um abraço para você, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite de todos e para mim fico muito gratificante a participação. Você está há quanto tempo com o Sub-17 do Guarani? Eu cheguei em outubro do ano passado, tem um ano aí, semana que vem completo 1 ano e 1 mês. E vem de onde? Dá uma ficha aí pra gente. Eu sou de Barueri. Barueri. E sou de Barueri. Trabalho com futebol já faz 17 anos. Já tive experiência em trabalhar com profissional e categoria de base. Trabalhei também inicialmente em 2008 no Barueri, na época que estava na Série A, Série B de Campeonato Brasileiro. E aí dei sequência na carreira, iniciei como treinador efetivo mesmo em categorias de base desde 2012 e tive passagens por auxiliar técnico profissional, trabalhei no Cascavel, trabalhei no Oeste, trabalhei no Grêmio Prudente, no SCA Brasil e depois recebi o convite para compor a categoria Sub-17. Está fazendo o curso da CBF Academy. Isso, licenciada da CBF. Vamos com perguntas para o nosso convidado especial de hoje, Luiz Estrada, técnico do Sub-17 do Guarani. Começa com você, Gleiger. Bom, primeiro, parabéns, viu, Luiz? É importante demais, né? O Guarani está voltando ao cenário. Eu estava aqui me lembrando. Você sabe que teve uma final de Sub-17, eu não vou me lembrar qual ano agora, que faz muito tempo. Guarani Ponte. A Ponte foi campeã em cima do Guarani. Eu estava no Guarani. Sub-17, as 2 equipes de Campinas. O Guarani eliminou o São Paulo na semifinal e a Ponte, eu não me lembro agora, também eliminou, acho que foi o Santos, não lembro. Então eu queria que você falasse um pouco, Luiz, da dificuldade que foi esse campeonato, porque a gente percebe, e ele estava falando aqui, que a outra semifinal não tem nenhum dos grandes de São Paulo. Então é o Guarani, né, com o Ibrachina, e o Esfera contra o Red Bull, é isso, né, a outra semifinal. Então parabenizar você, e eu queria que você contasse um pouco, né, dessa jornada até chegar à semifinal do campeonato. Claro. Obrigado. Eliminaram o Palmeiras, né? Sim. Agora nas quartas de final a gente eliminou o Palmeiras numa missão muito difícil, né? Que o primeiro jogo nós perdemos por 3-1, aí jogamos na Arena Barueri com a missão de fazer no mínimo 2 gols. E os gols estão aí na tela, enquanto você está falando. Isso, pra gente dar sequência, pelo menos nos pênaltis. Mas a equipe foi muito competitiva durante todo o tempo de jogo. Equilíbrio emocional muito grande, a gente termina o primeiro tempo com 0-0 e no segundo tempo a gente consegue fazer os 3 gols, o terceiro gol de bola parada, uma coisa que a gente trabalha muito, né, e acabamos saindo com a classificação de lá de Barueri para a gente dar sequência aí à semifinal. Quanto ao trabalho todo, né, eu cheguei aqui em outubro do ano passado, a equipe ainda estava em processo de reestruturação, porque a gente estava transitando de um ano para o outro em relação aos atletas, então a gente tinha um grupo de 2007 e 2008, e os 2007 já estavam subindo para o Sub-20, e eu tinha alguns jogadores de 2008 que eram para montar esse elenco para esse ano, né, no ano passado. E a gente disputou uma competição que nos fortaleceu muito, né? Foi uma competição
lá no Desportivo Brasil em Porto Feliz, e essa competição nós acabamos sendo campeões dessa competição. Era um quadrangular onde tinha a Ponte Preta, tinha o Desportivo Brasil e o Real Soccer, que é um time de Sorocaba bem competitivo também, e ali foi onde que a gente começou a ganhar forma e entender os jogadores que a gente poderia mesmo compor o elenco e dar continuidade no processo de formação deles. Aí viramos o ano, iniciamos a Conecta Fute, que era uma outra competição também antes, preparatória para o Campeonato Paulista. Fomos campeões dessa competição também em cima do Ituano na final. E a final foi em cima do Ituano e foi um jogo também muito difícil e foi cada vez consolidando mais esse grupo. Só que quando inicia a competição, o Campeonato Paulista, até pela evidência, pelo desempenho dos jogadores, alguns jogadores são transferidos para outros clubes, né? E clubes de Série A, clubes bons também, e foi interessante para o Guarani. O Guarani conseguiu identificar a condição disso e acabou tendo que fazer essas transferências e a gente foi seguindo na competição. E isso, lógico, abala um pouco o desempenho, até porque os jogadores estão acostumados, já vêm de 2 competições com bons resultados, a gente precisava encaixar outros jogadores, a gente aproveitou o primeiro ano da categoria, que eram jogadores 2009, jogadores mais novos, para começar a colocar para encarar essa realidade, né, de jogar na equipe principal, e acabou dando certo, e a gente nessa oscilação aí durante toda a competição, a gente conseguiu trabalhar muito a parte emocional dos jogadores, fazer com que eles competissem muito, que eles se dedicassem muito e chegar à semifinal da competição. CH? Eu queria, parabéns pela campanha, eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade técnica do campeonato no todo. O Gleger tocou num assunto que chama atenção, né? E isso não é demérito nenhum, mas não tem nenhum grande entre os 4. E todos nós sabemos que tem sub-17 forte no Corinthians, no São Paulo, no Santos e no Palmeiras. Realmente foi uma competição de alto nível ou você encara de outra maneira? Não, foi uma competição de altíssimo nível. Por que eu digo isso? Porque o Campeonato Paulista, ele é como se não tivesse segundo Campeonato Brasileiro. Porque as maiores equipes do estado de São Paulo disputam o Campeonato Brasileiro da categoria e essas equipes apenas, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino, que conseguiu se classificar no Campeonato Brasileiro para poder dar sequência às oitavas de final. E as outras equipes também, São Paulo, Santos e o próprio Corinthians também não classificou para a fase do mata-mata no Campeonato Brasileiro. E essas equipes todas que disputam essa competição estavam disputando o Campeonato Paulista. E nós tivemos oportunidade de enfrentá-las, né? Nós enfrentamos o São Paulo por 2 vezes e o São Paulo é uma equipe técnica muito forte. E tanto o 09 do São Paulo, que foi o primeiro jogo, nós ganhamos de 1-0 de São Paulo, empatamos lá em Cotia 2-2 o segundo jogo, e aí nós tivemos jogos contra o Red Bull, jogos duríssimos, nós perdemos 2 jogos para o Red Bull, inclusive eles estão na final, estão na semifinal agora da competição, e o Palmeiras, uma grande parte do elenco do Palmeiras são jogadores de seleção brasileira de categorias de base, tanto sub-16 quanto sub-17. Essa é a equipe que nós enfrentamos agora, a gente tinha 5 jogadores titulares do Campeonato Brasileiro Sub-17, que disputavam o Brasileiro Sub-17 2009 e jogaram essa competição contra a gente. O Palmeiras teve uma situação no clube, onde a diretoria optou por eles terminar a competição com a equipe Sub-16, que seria os 2009, porém todos esses jogadores com passagem por seleção brasileira, jogando o Campeonato Brasileiro da categoria, jogando até mesmo o Campeonato Sub-20, alguns deles, e a gente sabia que ia ser um embate duríssimo. E a nossa equipe, nesse contexto todo, a equipe do Guarani, é uma equipe que tem muita qualidade técnica, e o que eu tentei fazer com que eles entendessem até aqui, e a gente precisa disso para mais, é entender o peso da camisa do Guarani, é entender o que é o Guarani. E isso eles começaram a entender durante a competição com todas as adversidades, né? Os resultados que não foram tão positivos assim no início, e a gente foi se ajustando, foi conseguindo, e nos momentos mais decisivos da competição a equipe suportou muito bem, entendeu muito bem, muito equilíbrio emocional, e a gente conseguiu chegar. Breno Beretta, a sua pergunta. O Luiz Estrada é o nosso convidado de hoje.
Bom, primeiro é um prazer falar com o Luiz mais uma vez, esses dias falou aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria saber de você o seguinte, Luiz, eu sei que existem etapas, né? Etapa do jogador passar do sub-15 para o sub-16, que hoje tem, sub-17, do sub-17 passar para o sub-20. Porém, a gente sabe, né? Tem jogador tipo Lucas Albuquerque que se destacou muito, já foi embora para o Palmeiras, nem passou as outras etapas aqui no Guarani. Hoje tem algum jogador no sub-17 pronto para pular a etapa e já ir direto para o profissional? Eu sei que não depende de você, mas você vê potencial em algum ou em alguns jogadores para já pular a etapa e já pular para o profissional no ano que vem? Hoje, eu acredito muito em terminar o processo para poder chegar no profissional. Porém, hoje nós temos um jogador que está na categoria sub-20, que é da categoria sub-17, como o Cauã Mineiro, e ele já teve algumas participações na equipe profissional. Então, ele é um dos jogadores que já teve essa experiência. Eu acredito que temos mais jogadores da categoria sub-17 podendo ter esse espaço. Mas depende da continuidade do processo de formação, subir para a categoria sub-20, entender o contexto da categoria sub-20 para, a partir dali, a partir da virada do ano, para começar a ter um pouco mais de visibilidade para a equipe principal, para a equipe profissional. Valeu, Estrada, muito obrigado pela sua participação e sucesso lá. Tomara que o time do Guarani faça essa final. Eu gostaria apenas de agradecer principalmente a diretoria do clube, do Guarani, que me deu essa oportunidade, tanto o presidente Rômulo quanto a diretoria da categoria de base, o Gustavo Rosolenho, o Neto Nazário, o Dair, e principalmente a minha comissão técnica, porque nas categorias de base, quando a gente fala de comissão técnica, é muito rotativo. Então eu tive algumas mudanças dentro das categorias, da minha categoria, e eu quero agradecer o Leandro Santos. O Leandro Santos é uma das pessoas, o goleiro do Guarani. Exato. Uma das pessoas que já estava no clube e me acolheu no clube, me mostrou que de fato era o Guarani e eu consegui agregar o trabalho e consegui ter o desempenho que a gente está tendo ali, mas por conta dele, por conta do preparador físico Gabriel Maciel, por conta do nosso analista de desempenho Matheus, o nosso auxiliar técnico que chegou há pouco tempo, David Lima, e todo o staff. Então, se não fosse com a comissão técnica, dificilmente a gente chegaria onde nós estamos hoje.